Curso de Windows, aula 26. Essa aqui é uma das aulas mais importantes para o nosso século, em que está todo mundo mexendo só na web, né? Nós vamos falar sobre internet e para vocês poderem entender bem, nós vamos mostrar que seu Windows 10, até o 8 tem também, pode ser um servidor web. Desta forma você vai compreender melhor, olha aí o mundo em que você vive. Antigamente a gente vivia entre executáveis. A gente entregava um aplicativo executável, o usuário instalava na máquina dele. Essa era a primeira diferença, né? Depois surgiu a conexão ao banco de dados, que estava em um servidor para todo mundo, né? Todo mundo se conectava a ele, era o ponto comum. Agora todo mundo se conecta à fonte de informação e você não precisa ter mais um programa executável na sua máquina, tá? Isso acabou, você tem páginas. Esse é um dos motivos porque eu coloquei, né, uma aula anterior falando quando você não deve usar planilhas Excel, porque o mundo é web. Você deve abrir uma tela que é uma simples conexão a uma aplicação, tá certo? E você não abre a aplicação inteira no seu computador, você abre uma janela para a aplicação. Agora o conceito o Windows está valendo bem profundamente no seu sentido. Você só abre uma janela para a aplicação, você não instala na sua máquina, tá? Então, em termos do Windows, nós temos o IS, Internet Information Service. O curso é sobre o Windows, né? Muitos de vocês vão perguntar, mas e o Apache? Podemos falar para frente no servidor Apache, né? Que seria o do Linux. Ele é portado também para o Windows, mas não fica com as suas reais características, tá? Porque as reais características do servidor Apache, elas se revelam no servidor Linux, tá? Que tem diferenças de sistema operacional otimizadas, um gerenciador de processos muito melhor do que o do Windows. Bem, esse Internet Information Service vem com uma linguagem nativa, o ASP, ele vem, é óbvio, com HTML5, porque o ASP é uma linguagem de script para, principalmente, conexão a bancos de dados, tá? Tem outras finalidades, mas essa é a mais nobre, né? Lá dentro é que você faz, pelo ASP, a conexão ODBC a um banco de dados. E aí vira um milagre, né? Nós vamos falar em uma aula específica sobre ODBC. Nós temos também a tecnologia CGI, aparentemente abandonada, né? Só que vocês vão observar, quem mexe muito com jogos, que nós temos o CGI Lua. Excelente, desenvolvido por um brasileiro em parceria com uma americana, um produto muito bom. Nós temos o Fast CGI dentro desse servidor, né, uma interfacezinha, uma DLL, que tornou possível portar o PHP para o Windows. Agora, o próprio instalador, o EPI, né, do Windows, possui a alternativa, né, uma opção para se instalar PHP de várias versões e instalar vários outros componentes. E nós temos unindo, ainda temos um Node.js, que estão falando muito atualmente, e unindo tudo isso, o JavaScript, você pode ter, excetuando em CGI, né, uma interface com JavaScript, que você não vai escrever um CGI para gerar um JavaScript lá dentro, né? Vira uma coisa maluca. Você vai fazer o uso do JavaScript em ASP, no HTML, no PHP, né? E o Node.js é um novo conceito de JavaScript no servidor.
Só que você só vai mexer com Node.js, React, isso tudo, né? Que você acha chique ouvir falar, muito legal, é a ponta agora da tecnologia, ele, React e outras ferramentas, né? Você só vai mexer com isso quando você souber bem JavaScript, quando você dominar esses conceitos de internet aí, tá certo? Se você fizer isso antes da hora, né, e vier com arrogância, falar, mexo com Node.js e tal, você está sendo um bobo, porque o Node.js, React, são coroamentos depois que as pessoas viram as possibilidades que todas essas tecnologias aí juntas podiam abrir e via quem? JavaScript. Tem muito pouca gente que entende o JavaScript direito, a filosofia dele de objetos, como é que ele interage com as outras ferramentas. Correto? Então nós vamos ver aqui a instalação do IIS na sua máquina, né? Se é que você já não tem instalado, né? Bem, e como nós instalamos o IIS na máquina? Nós vamos aqui iniciar painel de controle. Vamos em programas e recursos. Eu estou usando aqui o Classic Shell, tá? Quem não estiver, procura a instalação de programas e recursos lá no painel do normal do Windows 10 e do 8. Bem, então vocês vão nessa opção aqui, aparentemente, né, desnecessária, que é ativar ou desativar recursos do Windows. Ele vem bem mais do Pro em diante. Acima do Home Edition, ele tem o servidor, tá? E vocês podem também instalar o IIS Express pelo Visual Studio, mas vamos instalar direito aqui. Bem, aqui embaixo vocês têm a opção, mais embaixo aqui, Serviços de Informações da Internet, né? Tradução de brasileira é DOS, né? Nele que está Serviços da World Wide Web. Você vai selecionar isso daí com as ferramentas de gerenciamento da web que vocês vão ver aqui. Tá o gerenciamento do IIS, né? Então tem lá recursos HTTP comuns, manutenção de diagnóstico, né? Vamos ver aqui, ó. Recursos de desempenho, recursos HTTP comuns. Serviço de desenvolvimento de aplicativos. O ASP e seus ASP.NET têm que estar marcados além de CGI, porque lá na playlist de linguagem C nós vamos explicar para vocês como é que o PHP, qual a filosofia de funcionamento dele, tá? Então, daqui eu já tenho instalado na máquina, por isso que está marcado. Se vocês não tiverem, é só marcar, né? E dar o OK e ele vai instalar isso tudo para você, tá certo? Eu não quero consumir o tempo de vocês esperando coisa instalar, então ele já está instalado. Com isto, vocês vêm aparecer na estrutura de diretórios de vocês, né, no sistema de arquivos, em disco local, mais abaixo, aparece esse diretório inetpub, tá? Ou seja, recursos do protocolo inet, né, públicos, ficarão públicos. E nele, www-root, ele é a raiz www, traduzindo, né, ao pé da letra é a raiz www. E se ali você colocar, por exemplo, uma página de internet, tá? Vamos colocar uma nova aqui, simplesmente fazendo assim, ó. É muito simples. A gente bota tipo documento de texto e coloca lá, ó, index.html, né? Ó. Lá dentro vamos editar com um editor bem simples, né? O site.
Vamos simplesmente comunicar aqui, ó. Cheguei aqui. Aí fechamos. Eu odeio ficar digitando, né, consumindo o tempo de vocês, consumindo tempo de aula com isso, tá? Mas vou ter que fazer aqui, né, pra vocês verem. Pronto. Aí eu chamo aqui o meu servidor local, que se chama localhost. Ele corresponde, vou abrir uma outra aba aqui, aí lá, cheguei aqui. O servidor automaticamente, de acordo com a configuração de vocês, ele executa uma página index. O default é HTML, no Apache também é assim. Aqui vocês podem mudar o default para index.php também. Tá? Vou abrir uma outra e colocar o endereço 127.0.0.1. Mesma coisa. O localhost é o endereço IP 127.0.0.1. Correto? Então vocês já estão com a compreensão da associação do protocolo HTTP aqui. Ele roda na porta 80, mas eu não preciso colocar aqui na frente de localhost 2.80 para ele funcionar. O default é 80. O default são páginas HTML. Correto? Então, com isto, vocês estão vendo a associação entre o que você digita aqui e os barra, né? Tá? Nós vamos fazer depois um diretório barra aqui para vocês compreenderem. Com isso daqui, com essa estrutura. Correto? Vocês podem, então, adicionar aqui uma pasta. Não é esse o modo correto, mas vamos colocar aqui. Nova pasta. Aí vocês colocam teste. Tá? Dentro dessa página teste, nós vamos colocar index.html. Vamos copiar. E dentro dela, vamos editar index.html para não ficar igual ao outro, vocês pensarem que eu estou enganando vocês. Então essa vai ser, não mexi na outra, né? Cheguei aqui, teste. Então a do localhost não vai ter esse traço teste, mas aqui dentro do diretório teste vai ter. Então agora, para acessar a estrutura dessa nova pasta virtual, é esse o termo usado, a gente dá teste, barra. E o default dele é executar index.html, olha lá. Cheguei aqui, teste. Correto? Muito simples, essa é a associação. É para vocês poderem ensaiar as suas aplicações antes de enviar lá para os seus provedores. Ou fazer uma rede em casa, ou fazer uma rede na sua empresa, porque essa aqui é a máquina chamada Tor. Né? Vamos ver se ele já está aceitando isso. Né? Não está, porque nós temos que fazer um macete DNS para que ele compreenda, né, que essa máquina aqui é a máquina Tor e aceite isso nos protocolos. Né? Que em este computador propriedades, vocês veem aqui, ó, nome do dispositivo, Tor. Tá? Ele não amplia. Mas está escrito aqui, ó, Tor. Só que eu preciso de um tradutor DNS, um servidor DNS, para fazer isso para mim. Mas nós podemos também colocar isso num arquivinho como sinônimo. Correto? Então, esse aí é o caminho mágico da internet, é a forma de vocês terem um servidor local para os seus testes, tá? E a forma de vocês começarem
a compreender, né, como é que a internet funciona. O seu provedor tem exatamente assim, um servidor ou Linux ou Windows com um web server, tá? Com um Internet Information Services característico. Então, Linux terá Apache, o Windows terá um IIS, correto? Então, eles contratam IP fixo, tá? Arranjam um serviço DNS, mandam replicar em servidores no mundo inteiro, e aí você chega aos www.xxx.com.br ou xxx.com. Correto? Então essa é a compreensão. Qualquer pergunta podem colocar aqui embaixo nos comentários para maiores esclarecimentos. Tá certo? Então vamos dar a compreensão correta, né, completa desse nome aí. Mais ou menos de como é o papel do servidor DNS que traduz nomes colocados aqui na barra de endereço do navegador, né? Dentro do seu Windows System 32 Drivers etc., né, neste caminho, existe um arquivo chamado hosts, né? Nós vamos abrir esse arquivo, né, com um editor preferido nosso, né, o site, e nele, vamos ampliar aqui, ele dá alguns exemplos aqui, ó, de como devem ser colocados os itens da tabela de endereço. Vocês estão vendo que o default está aqui, ó, ele até comentou com esse tralha aqui, com esse cercadinho, mas nós adicionamos a linha 127.0.0.001, será Tor. E a partir de agora, vocês viram que ele não tinha sido identificado, né? Ele identifica, né, o servidor Tor, tá? Esse aqui identificou. Esse aqui talvez por causa do cache, não, né? Então vamos colocar aqui Tor. Então agora ele está identificando o localhost como Tor. O DNS faz praticamente isso. Então, dentro da sua casa, tá? Você pega aqui o endereço do seu computador hoje, né? Hoje, porque ele tem o servidor DHCP dentro do modem da Vivo, né? Que em casa tem é Vivo. Então, nele, você tem que ver pelo ipconfig qual é o endereço dado para ele, né? Então, esse computador hoje, né? Hoje, ele está no endereço 192.168.41.102, tá? Pelo Wi-Fi. Eu teria que configurar lá nas propriedades de TCP/IP, nas propriedades de rede, né, o IPv4 como IP fixo. Todo dia ele vai dar esse número. Isso é indesejável para o caso de invasões. É bom que seu computador fique mudando, mesmo dentro da sua casa, de número. Mas se você quiser fazer um servidor, você faz isso. Então, a linha no etc hosts das outras pessoas da sua casa, né, vai ser o quê? O Tor, né? O Tor será o 192.168.41.102. Correto? Compreenderam a coisa? Para quê? Para apontar para o seu computador, tá? Se ele acessar localhost, se ele tiver IS na máquina dele, ele vai acessar o IS da máquina dele e não o da sua. Você não será um www, um servidor conhecido na rede para essa pessoa, tá bom? Então a aula já está muito extensa, espero que os conceitos aqui dados tenham sido entendidos, né? Muito obrigado pela paciência de vocês e qualquer pergunta é só colocar nos comentários aqui embaixo. Muito obrigado.